E deu sorte, porque foi a primeira viagem do chefe de Estado brasileiro e vocês assinaram 15 acordos. Então, isso está significando, geopoliticamente, que o Brasil está procurando um parceiro democrático estável no Ásia do Sul. Hoje a gente vai conversar com o professor Umesh Mukhi sobre a visita do Bolsonaro à Índia. Ele é professor da FGV-AESP e também indiano. Namastê, obrigado pelo convite. Primeiro vamos conversar sobre o balanço. Qual balanço que você faria sobre essa viagem oficial do presidente Bolsonaro no final de janeiro à Índia e que consequências a gente teve desse encontro? Na minha opinião, eu acho que essa viagem do chefe de Estado brasileiro para a Índia tem muita importância para o desenvolvimento regional aqui na América do Sul e Ásia também. Lembrando que depois da cúpula do BRICS, nosso primeiro-ministro Modi ele já fez esse convite para o presidente Bolsonaro para ter experiência da Índia durante o Dia da República e que ele vai ver, ele vai mostrar esse poder militar e também diversidade cultural e também vai aproveitar esse momento para fortalecer o relacionamento. E deu sorte, porque foi a primeira viagem do chefe de Estado brasileiro e vocês assinaram 15 acordos. Então, isso está significando, geopoliticamente, que o Brasil está procurando um parceiro democrático estável no Ásia do Sul. E para a Índia também, que está procurando um parceiro na América do Sul para ter estabilidade regional e desenvolver comércio que ainda não está totalmente explorado, que existe. Perfeito. E você é indiano também, né? Acho que a sua visão desse encontro é muito particular. Claro, porque nós precisamos lembrar que a Índia, cada vez ela vai fazer um convite para um chefe de Estado por participar em Dia da República, é uma coisa muito importante. Até para pensar em consciência coletiva dos brasileiros e indianos, o Brasil não existe, né? E para brasileiros também a Índia não existe. A gente tem algumas noções sobre cultura, o jogo, mas sobre comércio ou sobre oportunidades, não existe essa visão. Então, esse encontro entre os dois chefes de Estados, através desses 15 acordos, está abrindo uma nova janela para oportunidades por setor privado, por setor social, entre dois governos e também intercâmbio cultural. Perfeito. Agora, segundo a imprensa, o Bolsonaro e o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, eles compartilham perfis conservadores do ponto de vista político. Tanto que o Bolsonaro foi convidado de honra de Modi na cerimônia que comemora a declaração de independência da Índia. De que forma essa proximidade ideológica contribui para aumentar o intercâmbio entre esses dois países? Nós precisamos lembrar que a Índia já fez convite para o presidente Fernando Henrique em 1996 e para o presidente Lula em 2004. E agora é o presidente Bolsonaro. Então, esse convite é fora do... A gente vai ver uma ideologia, é um sinal para desenvolver relacionamento. Nos últimos 5 anos, a Índia fez convite para Estados Unidos, França, Japão, país do Ásia do Sul e África do Sul. Então, eu acho que nós precisamos ver, pelo ponto de vista do comércio, que o Brasil ainda não está explorando oportunidades para aumentar negócios com a Índia. Nós temos hoje balança comercial por 8,2 bilhões. E agora a meta é para alcançar a 15 bilhões. Já que a China é maior. Então, durante esse visita, o que aconteceu? 4 dias das negociações, 70 empresários brasileiros foram para a Índia. Eu acho que é uma boa notícia para os dois países que está agora vendo essas propostas para começar comércio entre os dois países. Você acredita que agora a gente tem uma relação mais estreita com a Índia após essa visita? Claro. Bem mais.
E como indiano e também como professor de gestão de empresas na FGV, como é que você está envolvido nesse avanço das relações entre a Índia e o Brasil? Que exemplos você teria para contar para a gente? Estamos conversando com algumas empresas indianas, principalmente do setor TI. Temos interesse para fazer pesquisa na área do recurso humano, né, comportamento cultural entre Índia e o Brasil. Aqui no GV estamos lançando uma edição especial do GV Executivo sobre relações entre Índia e Brasil. A gente vai ter entrevistas com especialistas. Na minha aula também estou trazendo casos, que é muito interessante. Por exemplo, como que McDonald's começou na Índia? Porque todos os produtos do McDonald's, você vai ver aqui, não existem na Índia, é muito diferentes. Então, isso, principalmente os casos das empresas indianas, é muito diferente para alunos, é uma experiência muito ampla para estudar diversidade, mercado, cultura do país, que vai influenciar a estratégia da empresa que está funcionando na Índia ou que quer entrar na Índia também. Entendi. Agora, do ponto de vista acadêmico, qual é a sua opinião sobre esses estilos de liderança de ambos os países e com essa proximidade ideológica? Nós precisamos ver que a Índia e o Brasil são os países democráticos. Então, você vai ver transição da liderança pela personalidade do chefe de Estado. Então, cada país vai ter um diferente chefe de Estado, depende de eleições. Mas precisamos lembrar que nesta fase, as duas países têm uma líder que tem personalidade, que está expressando liderança carismática. Então, o que significa? A liderança carismática vai dar uma imagem forte por população que este tipo de líder vai salvar ou pelo menos vai mudar. Né? A mudança vai acontecer. E isso dá uma esperança, por isso eles são elegidos. Mas temos desafios e temos oportunidades. A oportunidade é que você pode usar esse capital carismático para fazer mudança. Então você tem essa força, você tem força da imagem, força do poder para sinalizar que a mudança, seja qualquer assunto ou pauta do governo, vai acontecer. O desafio é o seguinte: quando você vai dar essa imagem de mudança, você sempre fica no foco das pessoas. E você vai esquecer que faz parte do gabinete do presidente. Mas claro que vai ter algumas mudanças em políticas públicas. Em cada ministério do governo vai trabalhar sobre a própria responsabilidade. E vai acontecer alguma mudança durante esses 5 anos da transição. Então, nós precisamos olhar mais técnico o que está acontecendo de maneira mais técnica dentro do gabinete e do outro lado do estilo de liderança, como que essa liderança está ajudando o gabinete para estimular mudança também. Ótimo. O mestre, muito obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Obrigado. Namastê. Namastê. Até a próxima. Até a próxima.